Amém. Dentro do estudo da satanologia, temos estudado a palê, ou seja, a luta espiritual, né? Eu gostaria de ler com os irmãos já uma versão resumida e mais abreviada do nosso texto, que se encontra em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Especificamente, versos 11 e 12. Quem não achou, diga amém. Estão quase todos aí? Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura. Toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus, mas quem usa somos nós. Para poderes ficar firmes contra os planos metodicamente elaborados de Satanás, né? Metodeias no grego, contra ciladas do diabo. Então ele é o líder das hostes de oposição. É Satanás que lidera a oposição à igreja. Mas, segundo Mateus 16:18, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele tenta, mas não consegue. Porque a nossa palê, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne. Não é contra homens, a nossa luta não é contra instituições, a nossa luta não é contra grupos, a nossa luta não é contra ideologias. A nossa luta é, sim, contra os principados, os arcas, as potestades, as exousias, contra os dominadores deste mundo tenebroso, os cosmocrátoras, e contra as forças espirituais do mal, os pneumáticas tesponêrias, né? Nas regiões celestes. As regiões celestes, nós já vimos que é esse céu logo acima das nossas cabeças, o céu atmosférico. O epi-ourano, né? O ourano que está logo epi, que está logo acima. E dentro do que nós estudamos, que a nossa palê, a nossa luta, não é contra o sangue e a carne, nós vimos que existe uma associação feita pelo Espírito Santo entre esse versículo e o versículo de Hebreus 2,14. Toda vez que o sangue e a carne e o sangue são citados na palavra, sempre a carne vem primeiro, mas especificamente aqui em Efésios 6,12 e em Hebreus 2,14, a ordem está invertida. Com isso, o Espírito Santo quis nos dizer que o poder do diabo foi anulado pela ressurreição. O poder do diabo foi anulado pela ressurreição. Nós vemos isso em Colossenses, que ele expôs os principados e as potestades ao vitupério, à vergonha. Satanás, quando ele julgou que estava vencendo Cristo, na realidade ele estava sendo derrotado. Quando ele levou o homem Jesus à morte física na cruz, ele supôs que estava ganhando a guerra espiritual, falou, venci a luta, na realidade ele estava perdendo. Porque o poder de vida que existe na palavra de Deus, e foi através da palavra do seu poder que Deus o ressuscitou dos mortos, ele não contava com isso. Que Deus fosse poderoso o suficiente para levantar Jesus Cristo da morte. E isso aconteceu ao terceiro dia. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, Satanás foi derrotado. A base da vitória foi criada. E é em cima dessa base, é em cima dessa vitória que Cristo conquistou por sua morte e ressurreição, que a igreja vence, que a igreja caminha, que a igreja se fortalece. Sede, pois, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra? A gente se dunamiza no Kratos e no exousia do Senhor. De acordo com o versículo 10, 6:10. É a morte e a ressurreição de Cristo que forma a base que cria a vitória na qual a igreja caminha e luta e se fortalece. Entendeu? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo
foram a derrota dessas hostes aqui. O diabo, os principados, as potestades, os cosmocrátoras e os espíritos do mal. Então a vitória de Jesus Cristo é a base da nossa vitória. É em cima dela que a gente se sustenta, que a gente se apoia. Não. É a obra tetelestada, consumada, absolutamente completa, sem faltar um mínimo detalhe, é que forma a base em cima da qual nós trabalhamos. A gente não precisa completar nada. Tudo que tinha que ser feito, Jesus Cristo já providenciou, já tetelestou, já consumou e já perfeitamente completou. Né? Teleiou, né? Teleio é completo, totalmente fechado, sem ruga, sem mácula, sem defeito nenhum, sem faltar nada. Teleio é completo, né? Teleio é o número 7, é o número da inteireza, é aquilo que é inteiro, é aquilo onde não se falta nada. Não. É em cima de... O Geraldo, sem microfone, vai fazer uma pergunta. Não, claro. Você fala a nossa condição em termos de... Não, claro. Tudo que da obra de Cristo se desdobra para nós é tríplice. Né? Ela é posicional, ela é processual e ela é final. Seja a santificação, seja a revelação. Tudo é primeiro posicional, você é colocado em Cristo. A partir daquilo que você herda de Cristo, você trabalha em cima de, à semelhança de. Para, quando nós formos arrebatados em breve, aí a coisa se consuma, né? Seremos como Ele é. Então, essas hostes que são descritas aqui no versículo 12, já estão derrotadas. Nós estamos fazendo um jogo para cumprir tabela, como se diz. Né? O campeão já foi definido. Né? Eles fazem a tabela antes do campeonato começar. Mas acontece muitas vezes, igual o Vettel, né, que é campeão, lá 4 corridas antes de terminar o campeonato. Então aquelas outras corridas elas têm que acontecer porque elas foram programadas. Mas o campeonato já foi vencido. O campeonato já foi ganho por Jesus Cristo já há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui cumprindo tabela. Eu nunca vi essa brincadeira. Não. Que brincadeira é essa? Exatamente, o do 111. Não, que eu estou pensando em mímica. Exatamente. Ela já sabe que vai ser 111. É uma boa ilustração, exatamente. Ela já sabe por antecedência quanto vai dar. Né? A gente já sabe através de Romanos 12 que a cabeça de Satanás vai ser esmagada pelos pés da igreja, porque Deus quer que seja assim. Então é uma questão de tempo. A obra já está consumada, a vitória já está ganhando, já somos mais que vencedores. Aparentemente você pode estar perdendo de 3-0, mas você é mais do que vencedor. Tem jogo que é assim, o time perde, mas ele é campeão, que ele pode perder até de 3-0 que é campeão. Exatamente. É porque a coisa está premeditada, né? Assim como os planos de Deus já estão elaborados e fechados. Né? Então nós temos visto que, porque Satanás remeda a Deus, e Deus sempre faz a coisa da forma mais otimizada, da forma que dê um resultado mais abrangente, mais eficiente possível. Então ele percebeu que Deus é um Deus organizado. Que Deus não é de confusão, que Ele gosta de fazer as coisas tudo de maneira concatenada, né? Tudo de uma maneira progressiva, tudo de uma maneira que possa ser percebida e entendida. Então Deus, Ele hierarquiza absolutamente tudo. A sua criação, as suas hostes angélicas, as comunidades humanas, a igreja. E sempre existe uma hierarquia. Até lembrei, fiz um comentário aqui, para que não aconteça de chegarmos aqui, a ceia não está posta, mas a igreja foi varrida 3 vezes. Que a Márcia já varreu, a Elaine já varreu, a Marlúcia já varreu, mas ninguém pôs a ceia, por exemplo. Né? E por isso existe a distribuição de tarefas para a coisa funcionar. E Satanás remedando a Deus, imitando a Deus, copiando a Deus, ele também organiza os seus anjos, né?
que o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele organiza, ele hierarquiza os seus anjos também, para conseguir um resultado mais otimizado. Ele tenta ser eficiente. E ele divide as suas hostes, os seus anjos, em 4 grupos. Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo e os espíritos do mal. Né? E nós vamos ver, já começamos a ver cada categoria, cada grupo. Você até usou uma outra palavra outro dia, que agora eu não estou lembrando qual que é. Cada segmento, bom dia, cada segmento das hostes de Satanás. E nós observamos pelo fato da questão de autoridade, porque o príncipe, isso já indica, né, que ele é alguém superior. Príncipe, né? Porque muitas vezes mulheres usam príncipe no sentido de bonitinho, né? O rapaz é um príncipe. Na época da minha mãe falava pão. Não, o rapaz é um pãozinho de sal, né? Não, pão doce com coquinho, né? Tem gente que gosta do pão doce com aquela melequinha amarela, que eu detesto aquilo, porque aquilo tem perigo de ter salmonela naquele negócio, né? A Marta Rocha? Como é que é? A Marta Rocha? Aquela melequinha amarela, né? Eu fujo daquele. Aquilo ali é feito à base de ovo, para ter salmonela ali, nada custa, né? E salmonela é um estrago no intestino. Eu detesto. Nheco. O de coco, então, tem aversão a coco. Mas aí já são outros milênios, né, como diz o Clésio. Então, Satanás hierarquiza, ele subdivide as suas hostes em grupos. E nós percebemos pelo texto que essa hierarquia, ela vem de cima para baixo, né? No versículo 11 de Efésios 6, nós temos o líder, né? O boss, o master, né? O que chefia, o diabo, né? Ele é aquele que diaboleia, né? Dia é diaboleia. Bolê é jogar, né? Jogar. Parabolê é jogar ao lado, né? Para de paralelo, jogar ao lado. Jesus contava uma história e jogava ela ao lado da história verdadeira, para que as pessoas percebessem, por comparação. Ele diaboleia, ele joga através de. Né? Dia é através. Né? Isso traduzindo, ou transliterando, ou colocando num sentido, é aquele que derruba. Né? É claro, parabolê. Parábola é parabolê. Bolê ao lado, né? Dá uma bolada ao lado, de paralelo. As duas linhas paralelas nunca se encontram, né? Elas vão ao lado da outra. É o caso da linha de trem. Que quando era criança eu gostava de andar com a minha irmã, cada um de um lado, assim, a gente andava à mão. Então, e legal era atravessar o pontilhão. Mas aí, que tinha um perigo do trem vir, né? Então, Satanás é aquele que diaboleia, é aquele que derruba, é aquele que faz acusações, é aquele que levanta calúnias. Né? Esse é o trabalho mestre dele, é a função principal de Satanás, é levantar acusações contra os membros da igreja em particular, contra as comunidades locais em específico, e principalmente contra a igreja como um todo. Nós sabemos que ele nos acusa de dia e de noite perante o Senhor. Apocalipse fala isso, no seu 5º selo. Mas temos um advogado junto ao Pai. Né? Por isso que é perigoso a gente pecar, porque quando você peca, você está dando argumento para Satanás. Né? E filhinhos, 1 João 2, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Né? Porque ele faz a defesa dele em cima da obra que foi consumada e imputada, que é a obra de justificação. Mas isso aí já seria soteriologia. Então, o diabo é o líder. É aquele que manda. E ele manda em quem? Logo abaixo dele tem os arcas, que são os príncipes, né? Que parecem ser, tudo indica, que são os seus subordinados mais diretos. Né? Seriam os seus generais. É aquele com os quais ele se reúne, com os quais ele toma conselho. É aquele com os quais ele chama para a sala, se fecha numa sala, faz uma reunião de diretoria, né? Os diretores estão convocados para uma reunião hoje às 11 horas.
Aí ele chama os seus generais, igual o Hitler tinha lá os generais dele. Já viu aquelas fotos? Tem um mapa do mundo, ele lá pensando com aquele bigodinho dele, olhando lá para o mapa, e o general apontando, falando, não, vamos deslocar os submarinos para cá, porque aqui a gente pode atingir um maior número de navios ingleses. E você aí, como é que está o general MacArthur lá no norte da África? Pois é, aquele americano está dando trabalho lá no norte da África, precisamos deslocar mais exército. Até assistia muito, ela dormia enquanto eu assistia no GNT. Eu gostava muito de assistir uma série sobre a Segunda Guerra Mundial chamada Battlefields, eu não sei se fala assim, né? Campo de batalha. Então ficava lá aquele cara falando inglês e uma musiquinha tocando assim, à medida que a batalha, e ela dormia de roncar. E eu ficava lá igual um alucinado assistindo aquele negócio, né? Vendo as movimentações das tropas, como é que a Segunda Guerra se desenvolveu, como é que foi o avanço, não sei o quê. E Satanás faz isso, ele planeja, né? Os métodos dele, as metodeias, tudo dele é planejado, é premeditado, ele já vai se antecipando, ele é previdente, né? Ele é metódico. Então ele já começa a trabalhar em ciladas para o Isaac cair semana que vem. Ele já se antecipa, fala, bem, eu já sei que ele tem esse hábito, ele faz esse percurso, que ele tem uma certa afinidade com essa e essa coisa, então eu já vou ir preparando o meu instrumento do mal aqui para abordá-lo ali na frente, daqui tantos dias, em tal esquina, né? Então ele se reúne com os seus principados, com seus arcas, né? Que são os seus subordinados mais diretos e mais próximos, dos quais ele toma conselho, né? E os quais participam das suas decisões, né, para poder elaborar um plano bastante funcional, um plano que destrua bastante, que mate bastante, né, que roube bastante, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Quanto mais ele conseguir roubar, matar e destruir, melhor para ele e pior para Cristo. Astuto. Claro. Exatamente. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se não afunda igual o Pedro, né? É claro. Claro. Sempre é. E as diferenças sempre são sutis, né? Então, abaixo do diabo vêm os seus generais, os seus príncipes, né, os arcas. Abaixo dos príncipes tem os exousias. A exousia é um poder que se delega, né? É um poder... Lembra? Nós somos, lá no verso 10, fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? A gente se dunamiza, se fortalece. O dunamis é o poder inerente. É o poder estático. A exousia é o poder cinético, é aquele poder que sai do parado para o ativo, né, de cinema, cinemática, de agilidade, de funcionar. E quando ele é executado, você exercita o poder, você crata, você crateia, você cratiza, né, você exerce o poder. Então é apoiado no poder inerente de Deus, que é o dunamis, que ele te delega o exousia para que você crateie, para que você exerça autoridade. Né? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem um nome acima de todo nome. Porque ele desceu até o lugar mais profundo onde se poderia descer na morte. E ele nos delega essa autoridade. Ele distribui essa autoridade junto à igreja, para a igreja. Para que a igreja, né, fortalecida na força do seu poder, possa vencer essa luta. Porque Satanás também tem poder delegado. E o mandato dele ainda não acabou. O mandato dele ainda dura mais alguns anos aí. Então, Satanás, o diabo, e esses príncipes, eles pegaram uma parte desse poder dele e delegaram a alguns auxiliares de nível intermediário para que eles pudessem fazer a parte executiva do plano. Satanás e os príncipes, eles não põem a mão na massa. Eles ficam ali criando, elaborando os planos. Mas o plano ele tem que ser executado. Ele tem que ser posto em prática, ele tem que ser posto em ação. Né? E quem põe esses planos em ação são aqueles que são revestidos de poder.
aqueles que têm poder. No caso, as potestades, que é o terceiro aqui no escalão. Diabo, os príncipes, depois os exousias, ou aqueles que têm poder delegado, que são as potestades. Seria um segundo escalão de autoridade, aqueles que efetivamente executam os planos elaborados pelo diabo e os seus príncipes, e que estão mais ligados na distribuição do mando ou de ordem, são os seus executores. Aqueles a quem é dado o poder exatamente para executar o plano. Não todos são demônios. Também tem demônios. Claro, tinha hierarquia. Querubim. Eu penso que sim. Por exemplo, eu creio especificamente que essas potestades são arcanjos. São arcanjos. Dentro daquilo que eu falei, quando ele fez, citando novamente Ezequiel 28, perfeito eras nos teus caminhos até que foi achada iniquidade em ti. Aí, pelo multiplicar do teu comércio, nós estudamos isso alguns meses atrás, o comércio foi o disse-me disse que ele criou lá no céu. A semelhança do que Absalão fez na porta de Jerusalém, roubando os corações dos habitantes de Israel das mãos de Davi. Porque ele tinha pretensões quando toma o trono, como é que chama? Ele tinha usurpar. Ele tinha pretensões de usurpar o trono do pai dele. Assim como Satanás tinha pretensões de usurpar o trono de Deus, né? A posição de primeiro no universo. Muito provavelmente ele fez promessas de promoção. Para que as pessoas, para que os anjos, as entidades espirituais se sentissem estimulados. O irmão citou demônios. Não são necessariamente todos demônios. Eu creio que os demônios são a classe mais volumosa, de maior número, que são as forças espirituais do mal. É a ralé lá do exército dele, a parte mais baixa, são os soldados. Eu creio particularmente que os principados sejam querubins. Aquela turma que andava com ele, do mesmo nível que ele, porque ele era um querubim. E dos querubins ele era o principal querubim. Né? Ele era o querubim. Não, tem uma diferença. Satanás não é um demônio. Satanás o pessoal fala de demônio, como generalizar pelo demônio, Satanás não é um demônio. Não, Satanás é um querubim caído. É o chefe de Deus. É o chefe de todas as hostes caídas. Eu marquei, foi nessa Bíblia, olha onde que está aquele folhetinho azul aí, por favor. É 2 Samuel 22? Os Samuéis aí, eu me perco neles. 1 Samuel 22? A semelhança do que aconteceu com Davi aqui, por exemplo, em 1 Samuel 22, quando ele estava fugindo. Que versículo que é? 22, 2. Aqui em 1 Samuel 22, Davi está fugindo da presença de Saul. Né? Saul está querendo fincar ele na parede mesmo, matar. Né? Então Davi, verso 22, 1. 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. O Davi montou um bando, né? Um bando se juntou a Davi. Se identificou com Davi na sua causa. Né? Satanás, com a sua lábia, né? Com a sua conversa, com seu disse-me-disse, com seu lero-lero, com seu comércio lá no primeiro céu, no terceiro céu, quer dizer, antes de cair ainda, e Deus está sabendo das coisas, ele está percebendo e está dando linha, está deixando a coisa acontecer. Ele convenceu anjos, arcanjos, querubins, a se juntarem a ele na sua luta. Eu creio que particularmente esse aqui é aquela turma que andava com ele, a semelhança desses irmãos, desses que se identificaram com Davi e andaram com Davi. Né? Só que Davi, no caso, não era um rebelde usurpador.
Ele é que tinha direito ao trono. Né? Na realidade, o Saul é que já não devia estar ali mais. Então, e nós vemos em Daniel 10, só um arcanjo é citado na Bíblia, que é Miguel, né? Aquele que defende Israel. Ele é citado em Judas, versículo 9. Miguel, o arcanjo, o principal dos anjos, né? O arco-anjo, lutando contra Satanás a respeito do corpo de Moisés. E nós sabemos, através de Daniel 10, que ele é um dos primeiros príncipes. Então isso subentende que existem mais arcanjos. Não são citados. Gabriel não é chamado de arcanjo, por exemplo. Ele é um emissário que levou mensagens para Daniel, que levou mensagens para Maria, por exemplo. Mas ele não é chamado de arcanjo. Chamado de arcanjo na Bíblia é só o Miguel. Mas sabemos que existem mais arcanjos por causa dessa citação de Daniel 10. Que fala que ele é um dos principais príncipes. Nesse tempo se levantará Miguel, um dos principais príncipes. E está falando lá da tribulação. Porque ele vai proteger Israel das mãos do anticristo. Isso aí nós vamos ver lá na casa do pastor Geraldo, a partir do dia 3 de fevereiro, se não me engano, ou 2. É uma quinta-feira, primeira quinta-feira de fevereiro. Então, no que ele caiu e levou junto anjos, arcanjos, querubins, e já tinha os demônios aqui na terra, ele trouxe com ele também essa hierarquia, e deu promoções a eles. O Geraldo, o GG vai falar alguma coisa? Geraldo Gordo, GG. Didi. Por que no Velho Testamento é pouco citado Satanás? No Novo Testamento... Não, na realidade ele é pouco citado na Bíblia inteira. Não, mas se você for pegar o Novo Testamento... Cita um pouquinho mais, né? Se você for pegar o Velho Testamento, já está contando nos dedos na mão as ações de Satanás. E no Novo Testamento é encharcado. Nem tanto. Bem. Houve uma abertura no mundo espiritual quando Jesus nasceu? Foi isso? Não é que houve uma abertura. Houve uma maior manifestação das hostes espirituais do mal, porque eles perceberam, esse aí é aquele que está prometido desde o Éden, desde Gênesis 3,15. Esse é aquele que veio esmagar a cabeça do nosso chefe. Nós temos que barrá-lo, né? Temos que detê-lo, temos que impedi-lo. Porque se Satanás cai, cai todo mundo. Mas de qualquer maneira, Apocalipse 19:10 fala que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O objetivo das Escrituras errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E são elas que testificam de mim. Então as Escrituras testificam, falam da pessoa de Jesus Cristo. No que tange a Satanás e outros assuntos, fala à medida que esse assunto esbarra naqueles outros. Mas o assunto principal é a cristologia, é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. À medida que a revelação de Jesus Cristo esbarra no assunto Satanás, ele é citado. Esbarra no assunto igreja, ela é citada. Esbarra no assunto Israel, no assunto pecado, no assunto justificação, no assunto expiação, no assunto Espírito Santo, e assim pronto. Né? O Espírito Santo nem tanto é citado quanto a pessoa de Jesus Cristo. Ontem mesmo o Fernando Clausen estava me mostrando um folhetinho novo que ele adquiriu, que é aquele que a gente já viu um quadro, né? Que o seu nome será Conselheiro de Deus, só Pai da Eternidade, o Alfa e o Ômega, né? Que esses 500 mil títulos de Jesus, que tem na Bíblia, porque ele é o personagem principal, né? Ele é o protagonista da peça, né? É o prota, como a gente brinca lá na mímica, né? Cada mímica tem o seu protagonista, né? O rapaz fortão, que é desafiado, no caso da mímica da crucificação, é o Joel, que é o cordeiro, né? O Lamb of God. Então, Jesus Cristo é o protagonista, ele é o personagem principal das Escrituras. E o objetivo delas é revelar a ele. Então, os outros assuntos, à medida que são tangenciados por esse assunto principal, alguma coisa se fala dele. Aí, pelo ensino do Espírito Santo, você vai juntando um caquinho aqui, um caquinho acolá, e vai formando a doutrina, né? O ensino daquele assunto. Então, o líder é o diabo. Abaixo dele, os seus príncipes.
os arcas, né? Aqueles que participam do seu conselho e que juntamente com ele tomam as suas decisões. As potestades são aqueles que executam essas ordens que são dadas, né? Que transmitem, que levam. Ó, o chefe lá decidiu o seguinte, né? E nós já havíamos visto, alguns domingos atrás, com relação àquela passagem de Desviópolis, né? Quando Jesus vai pregar em Gadara, né? O lugar onde os judeus criavam porcos. E para que o judeu vai criar porco, sendo que o judeu não come carne de porco, né? Então, que havia aqueles dois rapazes lá que ficavam se esfregando nas pedras e se auto-martirizando, porque eles estavam possuídos de muitos demônios, né? De legiões de demônios. E, num certo momento, eles clamam a Jesus: Senhor, não nos mande para o abismo. Em Mateus e em Lucas, que são passagens paralelas e se complementam, em uma delas fala assim: Senhor, não nos mande para o abismo. Na outra passagem, já em Mateus, fala assim: não nos mande para fora do país. Então, fazendo essa comparação de passagens pelo ensino e iluminação do Espírito, a gente percebe que existe uma equivalência entre ser mandado para fora do país e ser mandado para o abismo. O abismo, na realidade, é bem mais profundo, né? O abismo é lá no Tártaro, é onde já existem anjos aprisionados desde antes do dilúvio. É um lugar de prisão. É um local onde se aguarda o julgamento. Já está condenado, mas está em algemas aguardando. É a prisão preventiva, né? Para o rapaz não fugir do país, né? Falou: eu sei que você cometeu crime, mas como ainda não se efetivou, as provas não são claras, mas já existem suspeitos e indícios, então você fica guardado aí na cadeia até o julgamento efetivo. É o caso desses anjos lá de antes do dilúvio. Eles têm culpa no cartório, mas o julgamento deles vai ser efetivado apenas lá no final do milênio. Então, antes de Satanás ser jogado no lago de fogo, que é quando vai acontecer o julgamento dos anjos, né? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente no final do nosso estudo, que é quando é o fim da carreira de Satanás. E nós sabemos que é a igreja que vai julgar os anjos, assim como os homens, né? Isso é dito em Coríntios. Acaso não sabeis que havereis de julgar os anjos e os homens, né? E não tem nenhum de vós aí para julgar causas menores? Que era o caso de crente ficar levando crente contra crente no tribunal, né? Contra critérios humanos, né? Criterion é um tipo de tribunal. Mas aí já é outro assunto. Então, nós sabemos disso que cada entidade espiritual, seja um príncipe, seja uma potestade, seja um cosmocrátora, seja um demônio, ele tem uma área de atuação. Ele tem uma jurisdição, né? O delegado de Belo Horizonte, digamos, só tem um delegado em BH, né? Ele não pode decidir coisas lá em Sabará, porque lá em Sabará já tem um delegado de Sabará. Ele não vai lá em Nova Lima prender alguém. Outro dia até aconteceu uma coisa desse tipo aí. Agentes policiais de um estado que estavam atuando lá no outro estado e os rapazes do outro estado meteu bala na polícia de cá. Uma coisa assim, Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande. Foram lá sem falar nada. Armar emboscada lá no outro estado. Aí a polícia chegou e mandou bala em todo mundo. Polícia matou polícia. Né? Gaúcho matou paraense. Falou: mas vocês não me falaram nada. Nem me pediram cooperação. Ou seja, eles invadiram a jurisdição. Né? Os paraenses foram lá, invadiram a jurisdição dos gaúchos. Os gaúchos não estavam sabendo de nada. Mandou bala em todo mundo. Todo mundo é bandido. E os bandidos fugiram e os polícias que morreram. Né? Para mal da história. Né? Então tudo tem uma jurisdição. Né? No caso do reino de Satanás, ele organiza esse planeta em quadrantes. Ele pega o planeta inteiro e esquadrinha, né, em latitudes e longitudes, e para cada um ele institui alguém. Falou: você aqui é o delegado da latitude tal, você toma conta de tal estado, tal cidade, tal bairro, tal casa, tal pessoa. Tudo é organizadíssimo. Então, uma cidade, cada bairro... Não, cada pessoa, cada rua, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país e o planeta inteiro. Né? Tudo é muito organizadíssimo, ele é metodicíssimo. Oi, alguém? Veio de cá a pergunta. São demônios. Quem efetivamente faz o trabalho sujo, vamos dizer assim, são os demônios.
que é o general lá em cima. O diabo ele só pensa, ele só articula. Os seus generais, os seus príncipes participam com ele dessas decisões. Aí ele delega poder com exouses para que eles os representem e levem esses comandos aos cosmocrátoras. Cosmo é a palavra, uma das palavras no grego que é traduzida por terra, se não me engano são 3. Uma delas, que é exatamente a que tem uma conotação mais negativa, é a palavra cosmos. K-O-S-M-O-S. Que é aquele time que o Pelé jogou nele na década de 80. Não sei se vocês lembram disso. Lembra quando o Pelé jogou no Cosmos? Existe esse time ainda? Se não me engano, é um time azul. Né? O uniforme deles é azul, é bonito. Todo time do uniforme azul é bonito. Né? Então, Cosmos, K-O-S-M-O-S, é uma palavra grega que significa, que é traduzida por mundo, mas que significa sistema arranjado. Um arranjo. Algo que está organizado. Algo que tem todo um jeitão para funcionar. Entendeu? E Satanás, eu gosto até muito aqui da notinha do Scofield, né? Fala que Satanás organiza esse planeta, organiza, porque ele é o Deus desse século. É ele que, por enquanto, manda aqui. Né? O mandato dele ainda está valendo. E vai valer até o final do milênio. Então, apesar que ele vai ficar preso entre o final da tribulação e o milênio, mas o Senhor não tira a autoridade que a ele foi dada, senão somente no julgamento dele e dos seus anjos lá no final do milênio, o que veremos no final do estudo, né? Daqui uns quantos meses, eu não sei. Então, só um minutinho. O cosmos é um sistema que Satanás organiza segundo os seus princípios. Como diz o Scofield, quais são os seus princípios? De ganância, de cobiça, de princípios egoístas, né? Princípios carnais, segundo as obras da carne, e que é mantido pela força física, pela violência. Né? Ele mantém a sua autoridade a ferro e fogo, vamos dizer assim. Eu já sei qual pensa você vai fazer e eu já tenho a resposta. Do ambulante? Do itinerante. Satanás é o único itinerante. Já, eu já vi isso na minha família, inclusive. Aí tem que fazer o descarrego, né? Tem. Cara, é porque quando nós falamos desse assunto há umas semanas atrás, que eu já havia citado, eu estou até repetindo aqui a questão dos demônios, né? O abismo fora do país, que cada entidade espiritual tem a sua jurisdição. Aí ela lançou essa pergunta, será que não existem alguns que são itinerantes, né? Que pode andar por aí? Satanás é um dos que nós sabemos que tem a itinerância mais abrangente. Né? Quando ele se apresentou diante de Deus lá em Jó, por exemplo, Deus perguntou, e aí, Satã, como é que tá? Beleza? Né? Eu falo, onde você estava? Estava rodando por aí, rodeando a terra, inventando coisa para fazer. Ou seja, sabemos que Satanás é o itinerante mor. Nós sabemos, por exemplo, pelo fato das potestades dos exouses terem o poder delegado e levarem o comando, a ordem de comando, eles também já têm uma itinerância não tão ampla quanto a de Satanás, porém mais reduzida. E eu creio que à medida que a hierarquia vai descendo, esse poder de circulação vai se limitando. Né? A tal ponto de chegar, eu penso, na questão do demônio, que é aquele que tem uma jurisdição mais circunscrita, né, menor, chega num ponto que ele fala, eu só posso vir até aqui, mas daqui para lá você cuida dele para mim. Né? Por exemplo, uma pessoa, ela conheço, por exemplo, né? Uma pessoa, não vou citar o nome, os pais dele saíram daqui e foram para os Estados Unidos. E lá, a mãe desse rapaz o teve, né? Ele nasceu lá. Ele nasceu com a marca do demônio americano. 10 anos depois ele veio morar aqui no Brasil. Entendeu? Mas ele pertence aos demônios dos Estados Unidos.
Porque os Estados Unidos tem seus demônios, tem seus príncipes, o Brasil tem os seus, a Armênia tem os seus, a Turquia, a Austrália, a Nova Zelândia, a Guiné-Bissau e etc. Então, ele pertence àquela jurisdição. Eu não sei se aquele demônio se dá o trabalho de vir aqui só por causa de um rapaz. Eu creio que aí ele delega, ele dá uma carta de autorização, fala, acompanha esse rapaz para mim. Deve haver uma troca, né? Eu cuido de alguns aqui em Boston, você cuida de alguns para mim em Belo Horizonte. Entendeu? Deve existir um comércio desse tipo. Mas, de qualquer maneira, cada um tem a sua jurisdição. É, claro que funciona. E o cosmocrátora. Cosmo é o sistema arranjado por Satanás, né, regido pelos seus princípios de autossatisfação egoísta, né, pelos seus princípios de egoísmo e soberba, e que exercem poder dentro dessas jurisdições. Kratia, cosmocratia. Kratia é o exercício do poder, ou o exercitar do poder de forma a governar. Né? Tanto é que os sistemas de governo todos têm kratia. Teocratia, democracia, etc. Né? Democracia, teocracia e etc. São aqueles que são os responsáveis regionalmente pelo bom andamento da execução do plano elaborado pelos Satanás, seus príncipes, e transmitido pelos exousias, as potestades. Então, eles é que são os responsáveis regionais pelo bom ou mau andamento dos planos. Como o nome diz, cosmocrátora, eles mandam, eles têm o poder de governar um determinado quadrante ou jurisdição, nos quais este mundo tenebroso é dividido e organizado por Satanás e os seus príncipes. E para fechar, temos os pneumática tesponêrias, né, que é traduzido aqui pelos espíritos do mal. Né? Esses, efetivamente, eu creio que é o que pega no... Ó, eu penso o seguinte, Satanás e os seus príncipes, eles fazem parte do planejamento. As potestades ou aquisousias fazem parte da transmissão. Né? Os dominadores ou cosmocratas fazem parte da organização regionalizada. Né? E os espíritos do mal, né? Pneumática, espíritos, tesponeiras, mal, são os executores, são aqueles que fazem parte da execução. Então nós temos tudo organizadinho, o planejamento, a transmissão, a organização e a execução. Eu penso que dificilmente, por exemplo, no caso de Jesus Cristo, porque o que ele estava fazendo era muito importante, Satanás veio em pessoa. Ele não mandou um príncipe. Não, vai lá no deserto que Jesus está lá jejuando há 40 dias. Ele não mandou uma potestade. Ele não mandou um cosmocrátora. Ele não mandou um reles demônio ir lá tentar. Ele foi lá pessoalmente. Uma coisa ali é de importância, altíssima importância. Né? Aquele lá é o principal do lado de lá, né? De contra quem lutamos. Então eu vou pessoalmente. Né? No caso, para derrubar o primeiro casal, Satanás está percebendo. Nunca Deus fez algo de tal magnitude. Né? Criar alguém que seja a sua própria imagem e semelhança. Que nem os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Né? Eles são apenas espíritos. Né? Já o homem, ele tem a tripartência, né? Ele é tripartite, assim como Deus. Né? Deus ele é composto, né, de 3 pessoas. E a gente é como se fôramos 3 em 1. Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Então nós temos, aí teríamos que estudar o caráter de Deus. Né? A constituição divina. Isso aí já faz parte de teologia própria. Né? Toda teologia sistemática é o primeiro capítulo. Né? Teologia própria, a pessoa de Deus. Né? Então, ele percebeu, puxa, Deus está criando alguém importante aí. O homem. Ele é feito a própria imagem e semelhança. Ele ouviu Deus falar, façamos o homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também planejando. Né? É lógico, Deus não faz nada sem planejamento. Tem uma passagem em Efésios que nós vamos ver mais para frente, que fala que Deus executa as coisas segundo o plano das épocas que ele estipula. Né? E quando a gente lê também, porque Satanás remeda a Deus, que existe, em Efésios 2 fala que
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra curso, ela é importantíssima, porque ela junta dois substantivos que nunca se encontraram nas Escrituras. Então, quando você estuda isso, você vê que Satanás ele tem um plano elaborado que se desenvolve ao longo dos séculos, e a cada aion, a cada período deste curso, ele cria uma moda nova. Ele algema a humanidade, ele escraviza a humanidade segundo uma moda nova. A turma da década de 60 foi escravizada por Satanás segundo uma variação da sua ideologia de matar, roubar e destruir. Já a turma, isso aparentemente muda a cada 20 anos. Já a turma da década de 80 já ficou sob um outro tipo de influência. Vamos dizer que na época lá da década de 60 era o rock and roll. Na época da década de 80 já seria a música techno. Hoje em dia é o funk, vamos dizer assim, entendeu? O mal com sabores, com aparências, com conotações diferentes. Nós vamos estudar essa palavra, o curso desse mundo tenebroso. Inclusive eu estou lendo um livro que a minha filha me deu, que chama O Fator Maia, né? Que tem a ver com essa questão aí do calendário maia do ano de 2012. Esse livro, assim que eu comecei a ler esse livro, já na sua introdução, o Espírito Santo já me mostrou. Esse livro explica exatamente como é que funciona o curso. Existe um programa de Satanás que muda a cada 5.000 e não sei quantos anos, que subdivide em séculos, que subdivide em dezenas de anos, que se subdivide em anos. Ele não só trabalha de forma geográfica, mas ele também trabalha de forma temporal. Ele tem um engano para cada geração. Entendeu? A palavra curso. É interessantíssimo esse assunto. Por isso que eu gosto de estudar também, além das Escrituras, apesar que elas são suficientes, mas existem ciências paralelas que adicionam uma certa compreensão. Falar, então por isso que a palavra fala daquele jeito. É porque a coisa é assim, assim, assim. Então é por isso que Deus falava para levar uma pazinha para enterrar o cocô. Porque depois foi descoberto que existem micro-organismos, mas o micro-organismo foi descoberto lá 3.400 anos depois de Deus mandar o Moisés carregar uma pazinha para enterrar, né, os excrementos dele. Porque Deus já sabia, por antecipação e por presciência e por proteção, porque todos os princípios de Deus são princípios de proteção, da existência dos micro-organismos. Já na época do Moisés ainda não tinha um microscópio. Então, o Salomão, por mais que ele tenha estudado os seres, né, ele fala lá em Eclesiastes, tem uns que são tão miudinhos que quase que não dá para enxergar. Tiveram alguns que ele nem enxergou, a não ser que ele tivesse uma acuidade visual muito boa, né, para enxergar a ameba. Estou vendo 3 amebas nessa poça d'água. Né? Mas, de qualquer maneira, quem executa os planos elaborados, planejados por Satanás e os seus príncipes, transmitidos pelos seus poderosos e organizados pelos seus cosmocrátoras, são os pneumática tesponeres. Eu estava citando. Satanás se colocou ao lado de Jesus no deserto. Dificilmente Satanás vai se colocar ao meu lado, ao lado da Márcia, ao lado do pastor Geraldo. Pode ser que aconteça, mas é muito pouco provável. E eu penso que nós não alcançamos tal magnitude de importância ainda assim no plano de Deus, do ponto de vista Satanás. Né? Todos são igualmente importantes perante Deus, que ele não faz acepção de pessoas. Estamos em Cristo na mesma posição. É aquilo até que o Scofield também fala na sua Bíblia. Aquele que nasceu de novo agora há 3 minutos na Praça 7 tem o mesmo status espiritual de alguém que evangeliza 50 anos. Alguém que nasceu de novo há 20 séculos atrás. Né? Mas, dificilmente também, eu penso que um príncipe vai se colocar ao seu lado para te matar, roubar e destruir. Um exousia, ou um cosmocrata, um demônio, é bem provável. Que existe até mais do que um. Estava querendo dar uma peneirada nele. Exato. É porque Satanás presta atenção no que Deus fala. Ele já tinha percebido que a Pedro tinha sido colocada, dada uma autoridade acima dos outros. Né?
Eu afirmo que tu és caquinho de pedra. E sobre essa pedra da qual tu és o caquinho, que é ele mesmo, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Então eu vou te dar a autoridade para introduzir nessa igreja que está no futuro e que eu vou criar, para que você introduza tanto os judeus como os gentios em ela, nela. Então Satanás, pelas palavras que Cristo falou com Pedro, já tinha percebido. Esse rapaz aí é um príncipe dele. É alguém dotado, investido de autoridade. É um exousi, é alguém a que ele delegou muita autoridade. Então, vou derrubá-lo, vou matá-lo, vou roubá-lo. Por isso que Satanás pediu para Deus para peneirar Pedro. Vamos ver se ele aguenta. Mas Jesus intercedeu a favor dele. Então, para fechar, os espíritos do mal são os soldados. São aqueles de maior número. São os executores dos planos, né? E a sua função é manter o mundo tenebroso, como ele diz, submerso no mal. Eles são espíritos do mal. O objetivo deles é promover o pecado, é promover o mal, é promover a separação, é promover a destruição, é promover o roubo, é promover a morte. Entendeu? E nós nos colocamos nessa situação toda vez que a gente fala assim, esse versículo fala aqui para me deitar com a prostituta. Não acredito nisso, vou me deitar com a prostituta. Você está se expondo ao roubo, você está se expondo à morte, você está se expondo à destruição, você está falando, demônio, venha comigo, eu te quero do meu lado. Você tem que tomar cuidado com essas coisas.